De hoje, no Troca de Ideias, a médica nefrologista Márcia Abchecker, também o enfermeiro Dayton Vaz, falar sobre ações de prevenção e tratamento precoce de doenças renais. No dia 9 de março, Dia Mundial do Rim, haverá uma ação especial aqui em Lajeado, em outros locais também, mas vamos focar, especialmente nessa ação aqui em Lajeado. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, é um prazer estar aqui. Em relação a esse dia, qual é o objetivo? Claro, é a prevenção, mas de que forma as pessoas podem se... Quais são os principais problemas? Acho que a gente começa falando por aí. E de que forma preveni-los? As doenças dos rins, na fase inicial, elas são assintomáticas e as pessoas desconhecem que estão doentes e acabam piorando seus rins e precisando fazer hemodiálise. O nosso propósito é ensinar e mostrar como é importante a prevenção para não chegar nessa fase final. A doença renal ela é silenciosa, como a doutora falou, então, e acomete geralmente pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, e muitas vezes as pessoas desconhecem essas patologias de base e deixam evoluir, chegando numa doença renal crônica e daqui a pouco tendo que evoluir para uma hemodiálise. Mas previne com exames? Como é que faz? A pessoa não sabe que tem o problema porque não tem, talvez, algum sintoma. Como é que descobre? Fazendo algum exame? Com os exames bem simples, um exame comum de rim e a dosagem da creatinina, que mostra como está o funcionamento dos rins. São exames simples, básicos, que podem dar uma ideia se a pessoa está bem ou se ela já está com alguma alteração. E aí a importância mesmo que esteja um pouco alterado, tomar todas as providências para evitar que se piore a doença. Então, evitar o tabagismo, a obesidade, tratar o diabetes, a hipertensão, uma dieta saudável, restrição de sal. São muitas as ações que o nefrologista vai orientar. Na verdade, são hábitos saudáveis que vão ajudar com que o rim funcione direitinho. Basicamente, começando pela água. É verdade, se hidratar bem também é uma das coisas bem importantes. Existem medicamentos como os anti-inflamatórios que eles prejudicam o rim e muita gente toma indiscriminadamente, compra na farmácia. Então, o diagnóstico precoce e o encaminhamento para um especialista de rim, mesmo clínico, são importantes para evitar que essa pessoa piore. Quando você fala que nos exames é possível detectar, esses exames, eles são solicitados naquele tradicional check-up? O médico pergunta, já pede, solicita esse exame naturalmente? Ou a pessoa tem que ir ali e dizer, olha, eu queria fazer esse exame também porque eu tenho dúvidas em relação aos meus rins? A maioria dos médicos solicita, porque são exames bem básicos. O comum de urina e a creatinina são exames bem simples, rápidos, bem tranquilos de serem feitos. E qualquer laboratório faz, mesmo das cidades pequenas. E se tiver tudo certo, não precisa ir adiante. Não vai ter como ter um problema nos rins aí se tiver tudo certo com esses dois exames. Provavelmente, mais de 90% dos casos, se tiver tudo bem, não tem problema, a pessoa pode ficar tranquila. Mas esse exame deve ser repetido, pelo menos anualmente. Uhum. Além desses exames, tem algum outro específico ou esses já são suficientes mesmo? Depois que se constata alteração num desses dois exames, se pede outros exames, ecografia para ver o tamanho dos rins, se tem alguma outra coisa. Aí tem toda uma investigação mais complexa. Hoje, a doença dos rins, ela atinge quantas pessoas? Brasil, estado do Rio Grande do Sul, enfim, comparado até com outras doenças que a gente tem? Agora com a questão do Covid, que as pessoas deixaram de se preocupar, não, mas que foi limitado a procura de atendimento médico, principalmente em função das restrições, ela aumentou muito a questão dos pacientes renais crônicos já com um certo grau da doença, Então, em números, assim, eu não vou saber te dizer, mas a gente já sabe que teve um expressivo crescimento de pacientes que já estavam com lesão grau 5 e tiveram que entrar para a hemodiálise, Por não poder, muitas vezes, realizar o exame, então acabou agravando... Talvez o de ficar em casa e não procurar o atendimento,
Por restrição mesmo, ou às vezes por receio de sair. Isso. Não necessariamente por não poder fazer o exame, mas talvez por receio. Porque tinha a questão de ficar em casa, só procurar atendimento em caso de não estar se sentindo bem. E essa fase assintomática só se descobre se vai fazer uma avaliação, um check-up. E como é que é feito o atendimento para quem já chega a um ponto que precisa de hemodiálise? Como é que é essa rotina? Porque quem não passa por isso talvez não faz ideia, né? A gente não faz ideia de como é. Os nefrologistas, eles atendem os pacientes encaminhados, geralmente, pelos postos de saúde. Os médicos que atendem, quando vem alteração desses exames, eles geralmente nos encaminham. Tem atendimento nefrológico na Univates também. E vem via posto, via SUS. Tem consultas pelo sistema GERCOM. Vem bastante de todos os municípios aqui da região. Vem consultar. Dando uma pesquisada aqui no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, uma em cada 10 pessoas no mundo, e com taxas crescentes do aumento da população, acabam tendo algum tipo de problema nos rins. É um dado que chama atenção, né? Outra coisa é que, atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no Brasil. E mesmo com a estimativa de que em 2040 a doença renal crônica passe a ser a 5ª maior causa de morte no mundo, existe uma persistente lacuna de conhecimento sobre a doença que não tem sido preenchida. E um dos objetivos de vocês é justamente passar esse conhecimento. É o que estamos fazendo aqui agora, mas o que vocês também farão nesse dia 9 de março, né? Porque vai mudando de ano para ano. Aí, ano passado foi dia 10 de março, mas esse ano vai ser no dia 9 de março, o Dia Mundial do Rim. O que vocês estão preparando e de que forma que as pessoas podem buscar mais conhecimento, participar? Nós vamos estar lá na frente do CTA do Hospital Bruno Bor, na rua, né? Orientando a população sobre os riscos, né? Verificando sinais vitais para ver a alteração de pressão e o nível glicêmico. Está orientando esses pacientes que na próxima consulta de rotina ou em alguma consulta que vai fazer com o médico, uma unidade básica, e solicite os exames, né, a creatinina e o exame de urina, para ver como é que estão a dosagem desses indicadores, né? Também vão estar falando um pouco sobre a alimentação, a prática de exercício e a hidratação. O pessoal do Serviço de Atendimento Especializado, também o SAI aqui de Lajeado, vai estar junto conosco lá para ver a questão dos exames de... Virais? Isso, né? Os testes rápidos. Uhum. Então, assim, a gente... uma ação bem... um conjunto ali de bem ações. Interessante. E qual horário que vai ser? Vai ser das 8h30 ao meio-dia. Ali na frente, que é na Júlio, né? Isso. Ali bem na entrada ali do hospital. Isso. Uhum. E aí qualquer pessoa que estiver passando por ali pode conversar com vocês, pode participar, fazer o exame? Pode. A gente vai estar todo mundo identificado com uma camiseta laranja, né? Porque esse ano a cor laranja é para realmente chamar a atenção, né? Então, mundialmente a camiseta ela é igual e da mesma cor. Então, todo mundo que estiver de laranja ali pela frente do CTA vai estar em atendimento. E a doença renal, ela é hereditária? Ela pode passar? Tem algum tipo de problema que pode passar de Existem doenças hereditárias, principalmente cistos nos rins. E esses pacientes que têm cistos nos rins, a gente já orienta a todos os familiares fazerem ecografia. E, além desta doença, existem outras também que são hereditárias. Então, toda pessoa que tem algum familiar que faz hemodiálise ou que tem alteração nos exames de rim, deveria também fazer logo os exames para pesquisar se ela também não tem. Hoje temos atendimento especializado em Lajeado e em Estrela, né? Lajeado é Clinefro, né? Que vocês representam. E ali, fale um pouco desse atendimento, quantos atendimentos vocês realizam aqui em Lajeado, como é que é feito esse atendimento, os cuidados que as pessoas precisam ter, seus familiares. Nós estamos atualmente com 119 pacientes crônicos, né? Que já tiveram a lesão no rim e para conseguir se manter, sobreviver, eles precisam do tratamento de hemodiálise, né? A hemodiálise ela é feita 3 vezes por semana, o paciente fica conosco lá de 3h30 a 4 horas, dependendo de como esse paciente está, a massa corpórea, nível dos exames, né?
e a gente sempre conversa com todos eles, familiares, e orienta os cuidados, né? Medicação, toma correta, alimentação também de uma forma saudável, praticar exercícios físicos, porque os cuidados também pós perda da função, eles se mantêm como pré, né? Então, a hemodiálise serve para que eles tenham uma sobrevida maior, mas eles precisam continuar se cuidando também com os cuidados básicos. E essas pessoas são de toda a região? Esses 119, né, que são atendidos? São de toda a região ou somente Lajeado? Atualmente, a gente está atendendo a região 29, né, que é a região, para entender melhor, é a região para cá do Rio, né, e Estrela ficou com o atendimento dos municípios que são para lá do Rio. Então, a gente tem de vários municípios os pacientes. Estamos conversando com a Márcia Abschecker, que é médica nefrologista, e o enfermeiro Dayton Vaz, também sobre a prevenção e tratamento das doenças renais. Eu queria perguntar para vocês como é que está a questão de doação e transplante, né, de órgãos, porque eu sei que tem muita gente que vai ali, que faz esse atendimento semanal, 3 vezes por semana, mas está à espera, e o maior presente que eles poderiam receber seria, né, um transplante de rins. Como é que está isso? Como é que o Bruno Born atua? Se tem vindo também? Nós temos uma lista de pacientes que está esperando, né, que é candidato a receber rim, e o hospital tem uma equipe de transplante com urologista, cirurgião vascular e nefrologistas. A gente primeiro faz uma avaliação completa do receptor, porque a pessoa precisa estar em condições de fazer a cirurgia, tomar os medicamentos. E nós temos alguns pacientes que têm familiares que são doadores em potencial, e a gente faz toda a avaliação desses doadores, e aí se faz o transplante com doador vivo. Todos essas modalidades de transplante nós temos. Doador que é um falecido, né, que vem um rim de algum lugar do Rio Grande do Sul, e os doadores vivos. Quantos tem números de quantos já foram feitos esse ano, por exemplo? Ou do ano passado? Esse ano eu acho que ainda não teve. Ainda não teve. Não, mas nós temos vários. E ano passado, na época do Covid, ficou tudo suspenso, né? Porque só eram realizadas cirurgias de urgência. O mais comum seria, doutora, a doação de um rim de alguém familiar que esteja vivo? Ou do falecimento mesmo? Não, é igual, né? Porque nem todo mundo tem doador vivo, que geralmente é um familiar, pai, mãe, irmão. E a pessoa que doa consegue viver tranquilamente com o rim? Sim, porque aí cada um fica com o rim, o receptor e o doador. E a gente faz uma avaliação completa do doador também, para ter certeza que aquele rim não vai fazer falta para ele. Isso é muito importante. Porque muda, né, de certa forma, a vida da pessoa. O cuidado aumenta. A pessoa tem que fazer exames periódicos para ver se está tudo bem, mas a gente só aceita como doador vivo uma pessoa que é muito saudável. Uma bem básica agora, os principais malefícios para que a pessoa tenha a doença renal e também aquilo que a pessoa deve fazer para não ter o problema. O pior de tudo exercício. São as doenças tipo diabetes e hipertensão. São as maiores causas de perda de função renal. Ok, mas não tem algum alimento que seja pior, alguma coisa nesse sentido? É que o alimento é uma dieta que não é saudável, é uma dieta que é com excesso de carboidratos, excesso de calorias, que leva ao diabetes também. E o excesso de sal, que piora a hipertensão. Então, a dieta saudável, como se sabe, é a melhor de todas, né? E para fazer bem, é tomar água, exercício? Tomar água, exercício físico e repetir os exames, né? Cuidar da saúde. Periodicamente. O que é importante para cuidar da saúde é bom para o rim. Então, não tem algo específico, então. A gente sabe, comer salada, comer fruta, não exagerar na gordura. Isso. E importante seria o excesso de sal, que também não é bom. Cuidar de sal, perfeito. Tem perguntas de ouvintes aqui. Não sei se confere, né? Mas é o que está dizendo o Ademir José Alves da Costa, aqui de Marques de Souza. Os metais pesados contidos nas vacinas do Covid vão para onde? Sabendo que o organismo não elimina.
Não sei se vocês têm algo sobre isso. Uma afirmação do ouvinte aqui. Eu né? acho que as vacinas ainda são muito novas e muito recentes para a gente ter essa resposta. Existem vários questionamentos sobre o que tem nas vacinas, mas não é uma coisa que, nesse momento, a gente tem o conhecimento. Ainda é um estudo a ser feito, talvez. Josi Pool, escutando Troca de Ideias. Dayton Vaz, grande profissional. Manda ela aqui no 999-787885. Tem familiar também do Dayton ouvindo aqui, ó. Glademar Vaz. Bom dia, sou de Soledade, estou na escuta do meu irmão Dayton. Viu? A família na escuta. Tem outro aqui, eu não entendi. Eu vou emagrecer... Ah, é perfil da Magras, eu da acho, Magras, né? Ótima né? entrevista, eles dizem aqui. A Letícia também, né, Rita? A Letícia dizendo, fiz hemodiálise por 4 anos, hoje fiz transplante há 4 meses. Um beijão, doutora Márcia e o Dayton e todos da clínica que me cuidaram com muito amor. A Letícia Schneider. Sim, a gente sabe quem é. Chegou Muito mais, né, querida. cara? Obrigado, Priscila Letícia. Castoldi também. Grande tio Dayton, diz aqui. Muito famoso. É, tá bom, gente. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Um bom evento, então, repetindo, quinta-feira, dia 9 de março, em frente ali ao CTA, a entrada principal do Hospital Bruno Borba, na Júlio de Castilhos, das 8 da manhã 8h30. 8h30 às 12. ao meio-dia. Depende da demanda também, né? Se tiver bastante atendimento, a gente vai continuar. Ali, esclarecimentos, exames, testes, tudo que dá para fazer ali com o Dayton, com a doutora E muito Márcia, e obrigado com toda a por equipe. divulgar o nosso evento. Nós que disposição. agradecemos. Conversamos com a médica nefrologista Márcia Bichecker e o enfermeiro